Amém. 1 Crônicas, capítulo 13, diz: E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrebaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim. Amém. Inicialmente, até aí, você pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, um homem de Deus tem que ser homem de Deus. Como? Nós precisamos entender algumas coisas. Coisas que, quando nós entendemos, nós vemos que realmente a seara sempre será grande e os obreiros sempre serão poucos, porque tem coisas que somente conseguimos aprender depois daquilo que realmente Jesus ensinou. Examinai as Escrituras, amém? E entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus. Essas lições tão simples, básicas, redundantes no Evangelho, Jesus manda examinar a Escritura várias vezes, Jesus manda orar várias vezes. Ele deu o exemplo disso. Ele mencionou a Escritura na tentação em Mateus 4, abundantemente. Ele mencionou a Escritura para os fariseus, para os escribas, constantemente. Amém? E ele ensinou várias parábolas aos seus servos, falando do dever de orar. E ele orava constantemente. O tempo todo ele dizia para os seus discípulos: aguarde aqui enquanto eu vou um pouco além orar. Então, ele é o mestre, ele é o Senhor. Queremos ser discípulos, tem que ser como João escreve: aquele que diz estar com ele também deve andar como ele andou. E tem coisas que, quando nós nos esforçamos e alcançamos um pouquinho da graça e misericórdia de Deus, nós chegamos à conclusão: Senhor, realmente a seara sempre será grande e os obreiros sempre serão poucos, porque não priorizamos a voz de Deus. Não priorizamos as coisas de Deus. O mundo nos chama a uma necessidade muito emergente. Nós temos aí que trabalhar, né? Eu já tive em tantas empresas onde eu já cheguei a trabalhar 15 horas num dia. Ter que ir para casa, dormir, levantar correndo e voltar para o trabalho. Sabemos o que é isso. Essa necessidade, essa prisão sem muros que o mundo nos coloca. O mundo jaz no maligno. E muitas pessoas estão vivendo, de certa forma, regaladamente, e não percebem que estão inseridas no reino das trevas. As prisões de Satanás, elas pressionam, mas também dão liberdade. Tem muita gente que vive de maneira que não percebe que está aprisionada. Mas o texto aqui diz que Davi teve conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação: se vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros, etc, etc, etc. Irmãos, presta muita atenção nesta palavra redundante. Quem tem ministério não consulta homens. Amém?
quem tem ministério não consulta homens. Nós já tivemos uma lição gloriosa neste lugar e inigualável, que nós entregamos uma mensagem intitulada subministério. Um subministério é uma coisa, mas um ministério é outra. Exemplo, Abraão tinha ministério. Seu sobrinho Ló estava lá sendo abençoado com ele, mas não tinha nenhum ministério. Tinha um subministério, a sombra de Abraão. Ele prosperava. Quando ele saiu da sombra de Abraão, ele foi parar em Sodoma e Gomorra, ficou sem nada. O próprio Abraão teve que, com o seu exército, ir lá resgatá-lo, que ele tinha sido levado até cativo como escravo. Então, uma coisa é ter ministério, outra coisa é ter um subministério. Então, aqui, quem tem ministério não consulta homens, não dá ouvidos a homens. Aleluia. E tem que discernir se é Deus falando ou o homem falando. Aleluia. Lembra do profeta velho, profeta desconhecido? Vai lá, profetiza em Judá, entra por um caminho e sai por outro. Não come, não bebe nessa cidade. Aí um outro profeta, era profeta ele, foi lá e disse assim: não, Deus também me apareceu. Pode entrar, comer, beber. Resultado, sepulcro, morte. Porque quem tem ministério não pode dar ouvidos a ninguém. Ministério é coisa muito preciosa para você dar ouvidos a homens. Não brinque com o seu ministério. Porque quem perde um ministério, eu te asseguro aqui e agora, quem perde um ministério não recupera nunca mais. Nunca mais. Se Deus disser, perdeu, ele não devolve nunca mais. Davi foi consultar os capitães, ele tinha um objetivo bom, podemos até dizer correto, sim. O que ele queria? Levar a arca de volta para Jerusalém. Isso tinha alguma coisa de errado nisso? Não, a menos que Deus diga que tinha alguma coisa de errado, nós vamos considerar que estava tudo certo. Mas líder tem que chegar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, vou lá buscar a arca. Não tem que consultar capitão. Não tem que consultar o capitão dos 1000, capitão dos 100, e muito menos pedir opinião da congregação. Aí então nem se fala. Ora, será que tem diferença de quando Deus coloca uma liderança para o povo? Tinha diferença de Moisés para o povo? Tinha diferença de Josué para o povo? Tinha diferença de Jesus para os seus discípulos? Tinha diferença de Paulo para as igrejas que ele fundava? Se tinha diferença, né? Hoje nós vemos por aí igrejas que tomam decisões através de cessão de negócio. Meu irmão, escapa disso enquanto as tuas pernas estão soltas. Escapa disso. Tem homens que já perderam a visão espiritual e já estão desnorteados atrás dos púlpitos. Sabe o que eles fazem? Eles jogam a responsabilidade para cima do povo, porque tem medo de tomar a decisão e errar, e depois o povo cobrar deles. Quem aí concorda com isso, levanta a mão. Quem não concorda, abaixa a mão. Não é assim que se faz em muitos lugares por aí? Porque eles têm medo de errar, mas eu te afirmo, quem consulta o Senhor não erra nunca. Davi cometeu um erro. Esse não pode ser o fator? Pode. Pode ser que essa não seja a questão central do que nós queremos chegar, mas que ele aqui cometeu um erro, cometeu. Quem era o rei? Não era ele? A obrigação dele era consultar ao Senhor e não os seus capitães, nem os seus príncipes e nem o povo de Israel. E ele segue no verso 6. Então Davi com todo Israel subiu a Balá, dali a Quiriatim-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins,
sobre a qual é invocado o seu nome. Primeiro eu quero dizer para você, essa arca é uma tipificação, uma simbologia do próprio Cristo. Não é verdade? Jesus falou: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, né, eu farei. Essa arca que simbolizava a presença de Deus, é como Jesus falou: aquele que tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. A arca era símbolo da presença de Deus. Então, quando você vê algumas coisas aí pela Bíblia, no Antigo Testamento, lembre-se dessa tipologia que vai te ajudar a esclarecer muitas coisas. A arca era a tipificação do próprio Cristo, ou seja, Jesus é a nossa arca. Quem tem Jesus tem a presença de Deus na sua vida. Quem ora fundamentado no nome, nos princípios de Cristo, tem a presença de Deus na sua oração e na sua vida. E aqui levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, a Uzá, a Ió, guiavam um carro. Veja bem, levaram a arca onde? Num carro novo. Então tinha uma boa intenção, não tinha? Tinha uma boa intenção. Você vê que tinha uma boa intenção. Não pega aquele carro ali, pega aqueles bois velhos ali, não. Se preocuparam em pegar o melhor. Irmãos, o melhor para Deus não é o que você pensa que é. É o que Ele pensa que é. Colocou Davi, a todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força em cânticos, com harpas, com alaúde, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca. Morreu ali perante Deus. E Davi encheu-se de tristeza que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Que coisa! Davi era um rei, mas não sabia como conduzir a arca. Que caos, que desgraça! Quantos líderes hoje são reis, são sacerdotes, mas não sabem como conduzir a presença de Deus. Não sabem. E Davi não sabia como conduzir a arca. A regra dizia, você vai ver até no texto mais adiante, em capítulos à frente, que ela deveria ser carregada sobre os ombros dos levitas. Havia um povo separado para aquele trabalho e ninguém tocava naquela arca. Atravessavam-se duas hastes, uma de cada lado, colocava-se sobre os ombros e não podia ser carregada em cima de carro nem em cima de animais. Era essa a regra. Davi chegou a um ponto altíssimo, mas lhe faltou algum banco lá atrás. Ele deixou de ler algum livro lá de Levítico, ele deixou de ler alguma coisa de Deuteronômio, ele deixou de ler alguma coisa em Êxodo, ele chegou lá na frente, mas ele ficou na falta de alguma lição lá atrás. Sabe o que eu tenho para dizer para você? Come Bíblia. Porque amanhã você vai estar lá na frente, mas se perdeu a lição lá de trás, aqui ó, Davi encheu-se de tristeza. Você vai ser entristecido por falta de uma lição muito simples. Quer trazer a arca? Tudo bem, nada de animal, vamos lá como tem que ser. Por quê? Porque Deus não aceita ser servido na regra que o homem cria. Não, vamos botar um carro novo, boi novo, vamos dar banho nos bois, vamos botar tudo às mil maravilhas. Não adianta criar regra para Deus. É Deus quem cria regra para o homem, não é o homem que cria regra para Deus. Quer fazer alguma coisa para Deus? Procure saber como Ele quer que você faça. Não, mas eu tenho uma ideia que vai ser boa, pega ela, joga no lixo.
No reino de Deus só valem as ideias de Deus. Na cidade de Deus só o artífice e construtor é Ele só, é só Deus. No reino de Deus só tem um Espírito poderoso, é o de Deus. Só tem um nome tremendo, é o nome de Jesus Cristo, que foi dado sobre todo nome. Não tem mais nada. Não adianta inventar regra. Não adianta eu tenho uma boa ideia, boas ideias, como diz o ditado popular. O inferno está cheio. Cheio de boas ideias lá no inferno. Então, meu irmão, Davi chegou lá na frente. Foi Deus que o pôs lá? Foi. Deus sabia que ele tinha condições de consultar ao Senhor? Sim, claro que ele sabia. Ele consultou tantas vezes, depois vai consultar tantas vezes. Mas na frente ele temeu e ele passou a tomar umas decisões com mais cautela, porque ele viu que com Deus não se brinca. Diz aqui, Davi se encheu de tristeza e naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Ele viu, opa, e agora a coisa é séria. Todo mundo dançando, todo mundo se alegrando, sacrificando, harpas, tamboris, som. Parecia que Deus estava no negócio. Daqui a pouco o homem meteu a mão na arca, Deus mostrou: eu não estou no negócio. Se tivesse no negócio, aquele homem não teria, o boi não teria tropeçado. Meu irmão, quando Deus está no negócio, não tem tropeço. Quando Deus está no negócio, a coisa roda, que é uma maravilha. As engrenagens se encaixam, escorrega, que é uma beleza. Tudo é perfeito quando Deus está no negócio. Mas Deus não estava no negócio. Mas Davi tinha tomado conselho. Ele pegou o capitão, um homem inteligente, o capitão dos milhares. Sabe o que é capitão dos milhares? Depois capitão dos centos. Eram pessoas que dirigiam tropas e mais tropas, consideradas fortes, inteligentes, capazes. Como Deus olha um homem, é diferente de como os homens olham os homens. Davi falou: opa, eu vou pegar conselho com os meus capitães. São homens prudentes, experientes, vencedores nas batalhas. Quem é que dava a vitória a Davi? Aprenda a enxergar isso, meu irmão. Aprenda a enxergar isso. Sansão era um homem forte que vencia, que conquistava. Aprenda a enxergar isso. A vitória não vem do homem, vem de Deus. Senhor dos exércitos não é título dado a homem, é título dado a Deus. Aquele que quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. É Deus e não é homem. Tem alguém forte e valente do teu lado? Vai pedir conselho a ele, que você vai ver onde você vai parar. O que tem o título de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. Ele, quando opera, ninguém impede. O último conselho que você recebeu na sua vida veio de quem? Se veio de Deus, você está de pé. Se veio dos homens, só te resta a vergonha, a tristeza, perder as coisas. Uzá não teve uma boa ideia? Peraí, o boi está tropeçando, segura a arca. Já era. Ninguém podia tocar na arca. Por isso ela já tinha as suas hastes para ser carregadas. Por quê? Porque a arca simbolizava a presença do Senhor no meio do povo. Como é que alguém pode simplesmente tocar de qualquer modo, sem reverência? Lembra quando essa arca esteve lá no meio dos filisteus?
que o deus de pedra, Dagon, quando conquistaram, venceram Israel, levaram a arca, botaram lá na casa de Dagon. Quando foram no outro dia, Dagon, a estátua estava curvada diante da arca. O que aconteceu? Um anjo de Deus chegou lá, botaram a arca de Deus aqui, vem cá, Dagon, deitou ele, botou ele lá de cara no chão, para mostrar para os filisteus que o Deus dele não é maior que o Deus de Israel. Eles levantaram, e no dia seguinte estava lá Dagon com a cabeça cortada, com as mãos cortadas. Quem cortou aquela estátua? Não brincamos com Deus. O nosso Deus é tremendo. E aqui, você tem que atentar para isso, que às vezes tem pessoas que estão em posições que lhe faltam lições. Eu glorifico a Deus que eu tive 12 anos de banco. 12. Eu glorifico a Deus. Essa semana eu estava dizendo: Senhor, engrandecido seja o teu nome. 12 anos de banco não é para qualquer um. 12 anos de banco você só aceita quando você não quer ser nada. Eu vi tanta gente com 3, 4 anos virar pastorzinho e hoje só serve para escândalo quando diz que é um desviado. Crentes derrotados e fracassados, fabricados por seminários e por estudos teológicos. Quer se formar num obreiro da seara do Senhor? É banco. Até a hora que ele disser, sai do banco. Enquanto ele não disser, fica no banco. 12 anos não é para qualquer um. As pessoas estão por aí com o coração altivo. Eu quero ser. Eu vou fazer, vou ser consagrado, eu vou puxar o saco do pastor para o pastor me consagrar. Eu vou ligar para o pastor toda semana para ele saber que eu estou vivo e ele lembrar de mim quando surgir uma oportunidade. Só quem abre porta e ninguém fecha é Deus. Não aceite ser exaltado pelo homem, porque o homem que te exalta também te humilha. Mas quando Deus te exalta, ai daquele que tentar te humilhar. De vez em quando, aparecem algumas pessoas novas aqui na igreja. Principalmente gente que vem de outras organizações com título de pastor. E querem logo me dar uma aula administrativa. Irmão, se eu quisesse ser um expert em administração, eu entraria para uma faculdade. A administração na igreja é a coisa mais simples do mundo e não precisa estudo, precisa humildade, obediência. É só entrar no quarto e perguntar: Jesus, o que eu faço? Acabou, a administração é isso. Se ele não disse nada, não faça nada, deixa o barco escorregar pelas ondas. Mas se ele disser alguma coisa, você vai e faz. Esta é a administração da casa do Senhor. E as pessoas chegam aqui já querendo se promover. Nós somos muito simples. Falamos com todo mundo aqui, olha, não tem porta secreta atrás do púlpito, não. Já viu essas igrejas? Que o pastor sai por uma porta secreta, chega no púlpito, acabou a pregação, ele entra pela porta secreta e some. Você só vê a limusine passar lá do outro lado. Aqui não tem isso não, mas não somos criança. Ser humildade, falar com todo mundo, isso aí faz parte do reino de Deus. Como diz o ditado popular, pastor é aquele que tem cheiro de ovelha. Mas criança não somos. Não fomos chamados para este púlpito para receber aula de quem chega neste ministério. Não foi esse o chamado que Deus nos fez. Davi cometeu esse erro, foi consultar o homem. Irmão, depois que você desce aqui, pergunta o meu pai e a minha mãe se eu tolero ouvi-los quando eles tentam me aconselhar sobre igreja. Eu nem os ouço. Neste momento, quando se trata do reino de Deus, eu não tenho pai, não tenho mãe. Não tenho mesmo. Sabe por quê?
Porque Davi aqui poderia dizer assim: puxa, eu consultei o capitão dos milhares, consultei o capitão dos 100, eu consultei os sacerdotes, eu consultei um monte de gente, e agora eu estou aqui entristecido. Olha o que Deus fez, matou um homem diante dos meus olhos, o meu melhor companheiro. Eu nunca poderei culpar ninguém, porque eu não ouço ninguém. Se eu estiver de pé, estou de pé, porque Deus me sustentou. Se eu cair, o erro é só meu. Ninguém é culpado da minha queda, porque eu não ouço ninguém. Não dou ouvidos a ninguém. Para mim não tem visão, não tem revelação, não tem profecia, não tem sonho, não tem nada. Tudo que chega a mim, eu entro no meu quarto e vou orar. Se Deus não me falar nada, não me interessa quem quer que diga. E eu glorifico a Deus que Deus tem dado no meio dessa congregação sonhos poderosos que eu vejo. Tem Deus falando no meio do povo. Deus está falando no meio do povo, como Moisés disse: quem dera que todo Israel fosse profeta e que Deus lhe desse do seu espírito. Eu glorifico a Deus por isso. Mas, irmão, enquanto Deus não me falar comigo, eu não ouço a ninguém, não dou passos, não me movo. Davi agora, vem cá, meus capitães, o que eu deu de errado? Não sabemos. Em nenhum momento é dito que Davi tenha feito uma oração. Está aí a queda. Porque quem consulta ao Senhor não erra. Quem consulta ao Senhor não erra. Mas Davi não consultou ao Senhor. Você vai ver que em todo o capítulo 13, Davi não parou para orar. Ele apenas disse: temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca à cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Nem naquele momento. E a arca ficou quanto tempo na casa desse homem? 3 meses. Ou seja, em 3 meses ninguém se preocupou em fazer uma oração. Até que apareceu depois os levitas para dizer: não, o Senhor falou com Moisés, está lá escrito. Não pode ninguém encostar na arca. Não pode ninguém carregar a arca em animais. Não pode chegar perto da arca, porque ela simboliza a presença do Senhor no meio de Israel. E nenhum homem pode se aproximar dela de qualquer maneira, a não ser da maneira que Deus instituiu para que se vá à sua presença. A arca ficava em lugares específicos. A arca só podia sair de certos lugares quando Deus determinava que ela saísse. Quando o povo de Israel estava no deserto, Deus ordenava que quando a arca fosse levantada, todo o povo ia atrás. Porque você não pode andar nem caminhar sem que primeiro vá a presença de Deus te mostrando o caminho. Então, querido, atente para esta realidade. Davi era rei, mas lhe faltou uma lição importante e isso lhe gerou tristeza. Certamente você quer ser um obreiro da seara do Senhor. Claro que quer. Todos nós queremos, dia a dia. Mas se nos faltar algumas lições, talvez fiquem algumas lacunas na nossa vida que nunca mais consigam ser preenchidas, a não ser que aconteça uma catástrofe, para daí nós irmos aprender as lições. Que não seja como foi com Davi nas nossas vidas. Agora Davi sabia como é que tinha que conduzir a arca, que ninguém podia encostar a mão, mas isso lhe custou tristeza, custou morte, custou pranto. Uma família ficou sem pai, filhos órfãos. Por quê? Porque alguém achou que podia servir a Deus da sua própria maneira. Aqui, para concluirmos, Davi diz: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Se você observar nos tempos de Saul,
tem um homem chamado profeta Samuel. Um homem que quando entrava na cidade o povo estremecia e perguntava: é de paz a tua vinda? Porque quando aquele homem abria a boca, as coisas eram sérias. Sabiam que ele falou, estava falado e Deus ia fazer aquilo que ele disse, assim diz o Senhor. Agora, nos dias de Saul, este homem chamado Samuel não se preocupou com a arca. Em nenhum momento Samuel diz: ó Saul, vai procurar aí a arca, que se perdeu quando? Desde os tempos de Eli. Lembra que a arca do Senhor foi levada? Eli, quando teve a notícia, caiu, quebrou o pescoço. Deus nunca se preocupou com a arca, porque Ele não quer que nós olhemos nas coisas para simbolizar a sua presença. Ele quer que o mundo veja no abrir dos nossos lábios a presença dEle. Aleluia. No nosso comportamento em sociedade, vejam a presença dEle. Aleluia. No impor das nossas mãos, vejam a presença dEle, o nome dEle glorificado. Na autoridade das nossas palavras, os demônios sendo expulsos, aí se vê a presença de Deus e o seu nome sendo glorificado. Deus não estava preocupado com que fossem buscar a arca. Talvez se Davi consultasse: Senhor, vamos buscar a arca, Deus diria assim: deixa essa arca para lá, Davi. Deixa essa arca para lá, o tempo dela já foi cumprido. Hoje nós temos a nossa arca, invisível, mas real, se chama Jesus Cristo, unigênito do Pai. Essa arca, irmão, ninguém pode tomar. Quando esta arca vai à frente do exército, não tem derrota, só tem vitória. Ninguém pode abalar um exército cuja arca, que é Cristo, está na frente. Aquela foi levada cativa. Agora eu quero ver levar em cativo o nosso Senhor Jesus. Ele vence. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Ele pisa o lagar com o furor da sua ira. Diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Ele é Senhor. Então, não buscamos nos dias de Saul. Mas quando foi que Deus mandou buscar? Mas pareceu bem, presta atenção, pareceu bem aos olhos de Davi, aos olhos do capitão de 1000, aos olhos do capitão de 100, aos olhos dos príncipes, aos olhos da congregação, aos olhos de levitas, é citado aqui, pareceu bem aos olhos de todo mundo ir buscar a arca, mas Deus não estava preocupado com ela. Entende que não estava? Daqui para frente as manifestações sobre essa arca, como acontecia lá com Moisés, ficam extintas. Irmãos, resumindo e concluindo, para Deus você não faz o que você acha que tem que fazer, você só faz o que Ele te manda fazer. Ele é Senhor. Nós, como servos, não podemos jamais ousar pensar que vamos determinar alguma coisa e que Deus vai aprovar. Põe o carro novo, Deus falou: não estou aprovando. Segura a arca, não estou aprovando. Consulta aqui e ali, não estou aprovando. Então nós temos que aprender a lição. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Pai. E que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus.